Dentro do tema Desenvolvimento para o Web, hoje vamos apresentar uma parte dele, Estilização de Páginas Web, que é o CSS. Apresentação dos integrantes: Ana Flávia, Maria Elisa, Eduarda e Thaís. O que é CSS? Também chamado de Cascading Style Sheets, que significa folha de estilo em cascata. Bom, a web é formada por sites, e o CSS basicamente é responsável por toda a representação visual desses sites. Ou seja, tudo que você vê quando você abre um site, de maneira brusca falando, é o CSS. Sem ele, seriam apenas textos, que é a estruturação da página, feita em HTML, que também é uma outra linguagem de marcação. O CSS te possibilita estilizar esse texto, podendo alterar cor, fonte e muitas outras coisas, deixando o site com um design muito mais atraente para o usuário. Seletores CSS. Seletores de elementos. Permitem selecionar elementos específicos com base em suas tags HTML, como a tag P ou a tag div. Seletores de classe e ID. Identificam e aplicam estilos a elementos com classes ou IDs específicos, ampliando as opções de personalização. Seletores de atributo. Permitem seleção com base nos valores de atributos, como href para links ou source, para imagens. Sobre as propriedades do CSS, cor e fundo define cores de texto, fundo, efeitos de sombra e gradientes para elementos de texto. Fonte de texto controla o tamanho, estilo, espaçamento e alinhamento de fonte e texto nos elementos HTML. Layout e posicionamento oferece controle preciso sobre a posição, tamanho e layout nos elementos da página. Sobre o modelo de caixa, o conteúdo é onde o texto e imagens são exibidos. O padding é o espaço entre o conteúdo e a borda da caixa, podendo ter diferentes valores em cada lado. Border, linha que envolve a caixa de conteúdo e preenchimento. Margin é o espaço externo que separa a caixa do ambiente ao redor. Define espaço entre elementos. Layout CSS Flexbox para construir layouts flexíveis e alinhamentos complexos. Grid para criar layouts bidimensionais com precisão e facilidade. Floats para antigos layouts em colunas, agora substituído principalmente por Flexbox e Grid. Responsividade Media Queries permite adaptar a aparência da página com base nas características do dispositivo. Breakpoints pontos em que a aparência e o layout da página mudam para acomodar diferentes dispositivos. Animações e transições. Animations criam movimentos e efeitos visuais em elementos HTML, tornando a experiência do usuário mais dinâmica. Transições permitem suavizar as mudanças de estilo entre os estados dos elementos, melhorando a usabilidade. Melhores práticas. Comentários claros. O uso de comentários bem explicados ajuda na manutenção e no entendimento do código. Organização modular. Dividir estilos em módulos ajuda na reutilização e na manutenção do código. Performance. Evitar o uso excessivo de estilos e manter um código enxuto e eficiente. Fim. Agradecemos pela atenção.